Eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 29. Gênesis 49, versículo 29. Vamos orar. Meu Pai amado, Rei Todo-Poderoso, Sua presença é imprescindível no meio de nós. Por favor, Espírito Santo, vem, instrui, fala, convence o povo dos seus pecados. Usa-me como profeta nessa nação para convencer, por intermédio do seu Espírito, aqueles que ainda são presos na religiosidade, presos no pecado e ainda não convencidos do mau caminhos que alguns estão optando a seguir. Lhe agradece, Espírito Santo, lhe agradece Jesus Cristo por estar no meio de nós. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Gênesis 49, 29. Nós vamos estudar hoje e concluir, fechar com chave de ouro, acerca dos acontecimentos, da história de dois grandes personagens que marcaram a Bíblia. O Senhor quis fechar Gênesis com Jacó e com José. Eu creio que tem um motivo de Deus fechar com chave de ouro com esses dois personagens. Por quê? Porque o nosso Deus é conhecido por ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó realmente foi um personagem que marcou sua geração e é digno que nós nos lembremos dele, porque nesse capítulo nós vamos estudar o sepultamento de um homem que marcou sua geração. Jacó morrerá nesse capítulo e o capítulo depois, o famoso José também morrerá. Um morrerá à idade de 147 anos de idade e o outro morrerá à idade de 110 anos. Nós estamos falando de José, Zaphenat Paneia, que também marcou sua geração. Vamos lá, Gênesis 49, 29, a morte de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções. Jacó estava na frente dos seus filhos, os filhos de Israel, a tribos de Israel, os 12 filhos que estavam prestes a receber as promessas. Já velho Jacó reuniu seus filhos, tomou a parte José com seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e libera as bênçãos para esses. E depois chama os outros filhos para liberar a cada um as promessas, não segundo as emoções, não segundo aquilo que Jacó sentia a fazer. E eu falo isso porque muitos confundem a voz de Deus por aquilo que os seus sentimentos enganosos afloram. Não é assim. Jacó, no final da sua vida, na sua velhice, tomou sua posição de Israel. E no final da vida dele, Jacó falou pelo Espírito. Lembra-se, eu tinha falado anteriormente que Jacó teve várias fases boas e fases de esfriamento, mas nós vamos falar sobre isso. E diz a palavra que a seguir Jacó deu-lhes a seus filhos essas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Ou seja, estou por morrer, né? Sepulta-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efrão, o Etita,
na caverna do campo de Macpela, perto de Manri, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque, e Rebeca, sua mulher, e também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Que morte bonita, né? Uma morte que nós desejamos para todos aqueles que combateram o bom combate. Pois bem, Jacó, meus amados, cumpriu com aquilo que tinha que cumprir. Jacó cumpriu com sua missão. Ele morreu, mas certamente valeu a pena Jacó ter passado por todas as trajetórias e fases permitidas e desenhadas pelo Senhor, que é o Amém. E diz a palavra que Jacó foi, inclusive, embalsamado por José. Embalsamado, se é a primeira vez que certamente se ouve falar do embalsamento de um hebreu, porque isso não correspondia, inclusive, com a cultura hebraica, né? Mas o embalsamento é próprio à cultura egípcia. Lembrando que José era um hebreu que durante muitos anos aprendeu com a cultura egípcia. Isso não quer dizer que ele adorava outros deuses, não. José era muito fiel à sua intimidade e comunhão com o Eterno. Mas havia certos costumes que, na verdade, não interferia, vamos falar assim, com o relacionamento com Deus. Um sepultamento. José quis sepultar Jacó, o seu pai, e embalsar o seu pai, que era a cultura com os faraós, né, até o dia de hoje. Quem gosta de arqueologia, né, se encontra e já se encontrou muitos faraós embalsamados em caixão, própria da cultura egípcia, né? Inclusive, para um embalsamento demora muitos dias. Foram demorados para Jacó 40 dias de trabalho, de processo para embalsamar, né? Há um processo para tirar os órgãos, depois para colocar uma mistura de líquidos que faz com que o corpo seja preservado e durando. É uma forma para a cultura egípcia dizer esse corpo é eterno, né? Na cultura dos egípcios, né? Então, Jacó foi embalsamado pela ordem de José, né? E foi enterrado na caverna onde foi enterrado Abraão e Isaque. E Lia, inclusive, que morreu também. Rebeca também foi enterrado lá. Era uma caverna que é chamada Macpela, que era comprado dos hititas por Abraão, o patriarca. E a Bíblia diz que José chorou muito, mas muito. E muitos, inclusive, acompanhou José para se despedir de Jacó. O Egito inteiro, né, ficou em luto durante 70 dias. Assim, ordenou José um decreto para que o Egito chorasse Jacó durante 70 dias. Que despedido, meus irmãos, que saudade José teria para seu paizinho, para seu pai. E como todos que se lembram dos seus pais e oferecem uma mensagem de adeus,
uma despedida no dia do sepulcro, o que nós poderíamos reter de Jacó? Quem foi Jacó? Antes de oferecer essa mensagem, eu pensei, o que eu posso falar, Senhor, sobre o sepulcro, sobre o sepultamento de Jacó? O que se poderia dizer? E eu lembrei, se poderia lembrar daquilo que esse homem marcou e deixou como legado para a sua geração. Há pessoas que são dignas de serem lembradas, porque afinal eles começaram os caminhos certos e terminaram. Mesmo que houve momentos de oscilar na vida de Jacó, ainda bem que Jacó começou a obedecer a Deus e terminou obedecendo a Deus. Porque isso é digno de ser falado, inclusive num sepultamento. E isso é digno de reconhecê-lo como sendo um personagem, uma pessoa vitoriosa. A morte, sim, é triste, meus queridos. Mas quando se trata de um homem que no final da sua vida optou em ficar e prevalecer firme com Deus, então, gente, Jacó é digno de receber um sepultamento e principalmente uma mensagem para que todos do Egito e todos os filhos de Jacó se lembrassem de um pai que foi um pai digno de se espelhar. Como todos que se lembram, vamos falar e relembrar de Jacó, os seus inícios e o final da sua caminhada. Jacó, ele foi jovem, mas também Jacó conheceu a velhice, porque todo começo tem um fim. Todo começo leva a um fim. Jacó, no tempo em que vivia junto aos seus pais, Isaac e Rebeca, foi um homem que valorizou a sua primogenitura e colocou valor às coisas que têm valor. Lembra-se, no início, quando nós estudamos como Jacó valorizou. Esaú não trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, mas Jacó foi um homem que entendeu e que valorizou as coisas do Senhor. Vamos lembrar de Jacó. Homem caracterizado pela sua perseverança e assiduidade. Mas homem que possuía raiz de engano dentro do seu coração. Mas o próprio Deus o escolheu. Deus escolheu Jacó. Por essa razão, Jacó entrou na escola da vida, na estrada traçada pelo Eterno para que tudo cooperasse para seu tratamento, a fim de que se cumpre o real propósito de Jacó. A diferença entre Jacó e seu irmão Esaú é que Jacó quis entender, Jacó quis se interessar ao propósito de servir e conhecer o Deus do seu pai, Isaac. Mas Esaú não se importava nada. Quando teve a oportunidade de conhecer, não valorizou. Mas Jacó valorizou. Jacó aprendeu a fugir para encontrar e criar seu próprio refúgio, seu próprio abrigo em meio a lugares áridos. E aprendeu a se refugiar em meio à perseguição
debaixo das asas do Altíssimo. Jacó aprendeu a desenvolver, meus amados, uma intimidade com Deus na solidão. E aprendeu a se contentar com pouco para ser feliz. Sim, Jacó aprendeu a se contentar com muita pouca coisa para ser feliz. Porque quando saiu da sua terra, do teto de papai e de mamãe, para ir na direção da casa de Labão, Jacó teve uma fase de solidão. Você também deve lembrar e aprender com a história de Jacó. Porque mesmo na fase de solidão, Jacó soube usufruir e entender que esse tempo era necessário para Jacó desenvolver uma intimidade com Deus e se apegar nessa fase de solidão a um Deus para que ele entendesse que mesmo estando só, não estava só. Você deve saber lidar com a solidão, porque quem tem Jesus, mesmo na solidão, não é só e não está só. Jacó se contentou com poucos, muito pouco para ser feliz. E o seu segredo? Qual foi o seu segredo para se contentar de estar feliz? Pois o seu segredo é estar em luz. O seu segredo é deixar que Deus o guie até Jerusalém. Até Jerusalém, até o lugar do seu sonho, porque o real propósito de um escolhido é conhecer o sonho de Deus e ter prazer em poder contribuir para a sua realização. Lembra disso? Porque Jacó, mesmo numa fase de solidão, Deus o levou até Jerusalém, na cidade chamada Luz. E ali é onde encontrou a pedra, no qual até o dia de hoje ele se encontra em Jerusalém, no Monte Sião. E sobre essa pedra, Jacó descansou e o céu se abriu. Os anjos desciam e subiam. Por isso que Jacó encontrou e entendeu que havia paz mesmo em tempo de solidão. Porque o propósito de qualquer homem e qualquer mulher é encontrar o Deus da paz na cidade da paz, em Jerusalém. Hoje, a simbologia, você é a Jerusalém, aonde Deus Jesus Cristo virá e possuirá e habitará. Há muita Jerusalém nessa noite que estão me vendo, pois receba, pois tu, o Shalom, a paz que excede todo entendimento. E não pode ter paz em Jerusalém se Jerusalém não reconhecer a paz. Jesus é a paz, Ele é o Shalom. Glória a Deus. Então Jacó, ele não fugiu da rota do confronto. Quando o Senhor usava sua lâmina para esculpir o homem, para que esse se torne a sua semelhança. Para isso, amados, Deus usou Labão como lâmina, como faca aguçada, a fim de tratar o engano de Jacó, pela dor de ser enganado por Labão, para que esse aprenda que não se faz aquilo que não queremos que os outros fazem para nós. Que mais podemos lembrar de Jacó? Logo, Jacó passou pela fase do amor. Pela fase do amor, porque Jacó se apaixonou por Raquel. Jacó aprendeu a valorizar
o amor, porque para ter e possuir Raquel, Jacó teve que pagar o preço de esperar. Veja a trajetória que Jacó precisou passar para ser um homem parecido a Deus. Ele precisou ter paciência, precisou aprender a esperar para ter Raquel. Sim, meus amados, a vida com Deus fez com que Jacó aprendesse a esperar. Jacó teve que conhecer o Deus que humilha e o Deus que exalta. No seu devido tempo, Jacó aprendeu a guardar e também a saber administrar suas finanças. Jacó teve que aprender a ser um homem responsável com aquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. Mas eis aí a pergunta: Deus daria algo para seus escolhidos se não estivéssemos aptos a saber administrar, a saber administrar aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos? Certamente não. Antes de Deus manifestar sua prosperidade para Jacó, Deus ensinou a Jacó a ser fiel no pouco, com condições em aceitar mudar áreas do seu caráter para que Jeová da provisão, Jeová Jireh, se revele nessa área. E Jacó ficou rico. Ele ficou rico porque aprendeu a depender das estratégias e dos métodos que Deus lhe dava em sonho. Que mais Jacó fez? Que mais podemos lembrar de Jacó? Jacó, ele aprendeu a romper com relacionamentos de Labão. Porque entendeu que é um tempo para todas as coisas. Quando Deus o levou a romper com Labão. Jacó aprendeu a ser perdoado. Sim, numa fase da vida de Jacó. Jacó aprender a ser perdoado e perdoar quando Deus quis que haja encontro, aliás, mais reencontro entre ele e Esaú, seu irmão. Jacó aprendeu a ser pai e nem sempre foi fácil, principalmente quando seus filhos o desonrou. Mas Deus deu para Jacó um filho que certamente lhe trouxe prazer, porque nele havia nobreza. Deus deu a Jacó José. Ali Jacó entrou numa fase de mornidão. Jacó se relaxou, diz a palavra do Senhor, e Jacó se acomodou. Talvez porque achou que já viu tudo, já fez tudo e já conhecia suficientemente o Deus dos seus antepassados. Pois quando José, o nobre, falou do sonho profético, pois a Bíblia diz que Jacó não entendeu. De uma certa forma, Jacó quase se irou e não entendeu o sonho de José. Quando Jacó, depois de muitas experiências, se acomodou, porque talvez pensava de tudo, Jacó começou a passar por uma fase decadente, onde o discernimento de Jacó em relação às coisas de Deus começou a se perder. Deus, vendo a raiz de mordidão do coração de Jacó, ele interveio e disse: esse certamente eu não vou perdê-lo. Então, o que Deus fez? Ele diz: eu vou tirar dele
aquele que lhe trazia satisfação, aquele que ele amava, José foi tirado de Jacó. Porque o seu amor absoluto e a sua esperança não pode estar em José, mas sim em mim, pensou o Senhor. Então, para tratar um morno, um acomodado, só apenas uma solução, meus queridos, por parte de Deus. Apenas uma solução. Fazer passar seu escolhido pela perda, para que por meio da dor, o escolhido se apega novamente naquele que traz vida e alegria. José morreu para Jacó, mas José não morreu. Mesmo com a dor da perda, Jacó não se voltou a Deus, porque Deus não falava mais com Jacó como nos tempos passados. Então, para que Jacó não morra definitivamente na fé, Deus escolheu reavivá-lo porque devolveu José. E a chama do seu espírito voltou a se acender. E a partir dali, até sua morte, pois Jacó, na fase final da sua peregrinação, na fase final da sua estadia na terra, Jacó foi crente de verdade. Mas o sopro de vida estava nas mãos do Senhor. E o Senhor dá e o Senhor tome. E o Senhor decidiu tomar aquele que era dele. E veja o que a palavra de Deus diz. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Ou seja, meus amados, Deus recolheu Jacó quando esse concluiu o seu propósito. Aleluia por isso. E qual foi o propósito de Jacó, meus queridos? Conhecer Deus. Isso foi o maior propósito que Deus estabeleceu na vida de Jacó. Ser tratado por Deus. Levar sua casa até José e liberar o seu legado para seus filhos. Assim foi o propósito de Jacó e assim é o propósito de vocês. De vocês viverem. E eu vou falar de novo. Conhecer Deus, ser tratado por Deus, levar sua casa até José, seus filhos até José, e assim, no final da sua vida, por prevalecer firme com Deus, liberar seu legado para seus filhos. Papai fez isso? Papai errou, mas aprendeu com seus erros? Mas hoje estou firme, forte, mesmo com 147 anos, pois meu vigor no espírito foi renovado. E filhos, esse é meu legado para vocês. Recebam. Jacó venceu, meus amados. Jacó venceu porque nos seus dias da velhice, Jacó voltou no reto trilho da verdade, porque Jacó teve a revelação de que José estava vivo, pois espelhem-se em Jacó. Jacó deixou o legado para seus filhos. E não apenas um legado material, não, mas principalmente um legado espiritual. Pois quando você fizer isso, amados, pois certamente vocês poderão fechar os seus olhos e dizer, eu estou preparado. Porque essas pessoas são dignas de serem lembradas. Tomaram que vocês sejam lembrados.
como Jacó. Vamos continuar e vamos entrar agora e concluir com Gênesis, capítulo 50, versículo 15, que diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoa os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus dos seus pais. Quando recebeu o recado, José chorou. Olha que situação. Jacó tinha morrido e os seus irmãos ficaram com medo. Ficaram apavorados, dizendo: agora nós vamos morrer, porque será o momento de José se vingar de nós. Então, pelo medo, o que eles fizeram? Eles mentiram. Eles mentiram e mandaram uma pessoa dizer: José, antes do seu pai morrer, ele mandou esse recado: perdoa os pecados dos seus irmãos. Perdoa os pecados dos seus irmãos. E quando José recebeu essa notícia, ele chorou. Vamos entender e extrair muitas coisas importantes nessa atitude da casa de Jacó em relação a José. Pois para resgatar as suas vidas por medo de morrer, os filhos de Jacó recorreram à mentira. Porque era uma mentira. Por medo, por pressão, recorreram à mentira. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com as mentirinhas que muitos ainda dentro da casa de Jacó podem usar, principalmente quando elas se sentem pressionadas. E para não perder, eles querem ganhar. Para não perder a vida, a casa de Jacó recorreu à mentira, à morte. Por que você vai mentir para José? Porque, na verdade, ainda os filhos de Jacó, os irmãos de José, não conheciam tão bem assim José. Lhe faltavam os irmãos descobrir algo no qual o livro de Gênesis revela, no final, no último capítulo de Gênesis, que é a revelação do amor e da misericórdia de José, que revela também o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, porque José é um tipo de Jesus Cristo, e lembra e revela Jesus Cristo. Que tremenda! Então, ainda os filhos de Jacó não conheciam o suficiente José para saber que José era misericordioso. Ainda os irmãos de José não tinham a revelação da essência do seu coração, que era misericordioso. Pois por não conhecer ainda a profundidade das misericórdias de Jesus, por não conhecer ainda a profundidade da misericórdia de José, esses vivem na terra do Egito, na terra de Gósen, com medo de José.
Pois ali está como se define um religioso. Porque um religioso que não tem total intimidade com Deus, ele não teme e não treme diante de José. Mas ele tem medo dele. Um religioso tem medo de Deus. Ele tem medo dele porque ainda não experimentou as misericórdias do Senhor. Isso se chama religiosidade, amados. E nota que os irmãos de José, eles tinham se arrependido dos seus pecados. Eles tinham se arrependido acerca dos erros que cometeram no passado por ter feito o mal a José. Eles se arrependeram de todo o coração. Agora, por que duvidar da graça? Por que duvidar da misericórdia de José, se eles foram perdoados? Por que inventaram essa mentira, pensando que José iria matá-los? Pois, a quem nos vê nessa noite pelas redes sociais, e essas pessoas, elas carregam o peso de um passado carregado de pecados e maldição. Mas um dia, muitos que estão me vendo se arrependeram dos seus pecados. Um dia, essas pessoas se encontraram com Jesus Cristo. Foram aceitos a se assentarem na mesa de Zafenate Paneia. E quando esses receberem um convite de deixar suas terras de Canaã para ir perto de José, eles foram até lá. Então, essas pessoas que se encontraram com José, que se encontraram com Jesus, que foram perdoados por José, que foram perdoados por Jesus, por que ficar preso no passado? Por que ficarás tu preso, ó irmão de José, ao medo de não ser perdoado por José? Por que ficarás tu ainda preso no passado, se Jesus lançou seus pecados no mar do esquecimento? Por que não se perdoar? Porque tem pessoas que não conseguem ainda se perdoar pelos erros que cometeram. Se alguns não conseguem conceber o fato de que José seja capaz de lhe perdoar, pois é porque eles mesmos ainda não se perdoaram. E ainda lhes falta se libertar dessa culpabilidade que lhe oprime até o dia de hoje. Escuta muito bem aquilo que eu vou falar agora, pois mesmo que vocês tenham abandonado a sua terra para ir perto de José, para ir perto de Jesus, em viver no reino de José, em viver no reino de Jesus, gozem, pois certamente Satanás tentará lhe aprisionar novamente, trazendo à memória aquilo que não lhe traz esperança, aquilo que lhe traz medo, aquilo que, de uma certa forma, irá alimentar áreas que no passado os tornaram dominados por ele. Se Maria Madalena foi perdoado por Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, se o próprio Pedro, que negou 3 vezes Jesus, mesmo andando com Jesus 3 anos, à margem do mar da Galileia, Jesus foi até ele e o perdoou. O perdoou. Por que serias tu diferente de Maria Madalena? Por que serias tu diferente de Cefas? Deus não perdoaria você?
dos seus pecados? José é misericordioso. E o que faltava aos irmãos de José era conhecer as misericórdias de José e o amor que eles não tinham. Pois certamente os irmãos eram longe de se parecer a José. Como assim, muitos dentre nós somos longe ainda de nos parecermos de Jesus Cristo. Mas as misericórdias de Cristo se renovam a cada manhã. E são grandes e profundas. Quão profundas são suas misericórdias. E em Gênesis capítulo 50, versículo 18, diz assim: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. E José, porém, lhe diz: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenho medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Que coisa linda! Os irmãos de José, meus queridos, mesmo tendo sido trabalhados, inclusive por Deus, certamente estava longe de se parecer a Deus, a José. Por que os irmãos temeriam morrer, sendo que José poderia ter matado eles bem antes? Por quê? Porque ainda não entenderam o amor e o perdão de Deus. Sim, meus amados. Agora se entende por que José se destacou e foi colocado aonde foi colocado. Tudo se entende que tinha que ser José, meus queridos, a ser o segundo do faraó. José, o escolhido. Pois muitos querem a unção de José, mas quando precisam perdoar, apenas perdoa com os lábios, porque quando este tem a oportunidade de se vingar, partem para matar seus irmãos após que Jacó morra. Muitos querem ser Josés e quando recebem poder e autoridade para reinar, tomam o assento de Deus e se esquecem de onde o Senhor os tirou. Muitos querem ser como José e por pouco abandonam a fé porque são lançados numa cova ou numa prisão. Muitos querem ser José e não choram mais, porque a vida os endureceu tanto que nada os torna sensíveis. Eles são duros e impiedosos, porque quando assim veio o homem falar do seu pai, José era um homem quebrantado, ele chorava, ele era sensível, era um homem humano e repleto de amor e misericórdia. Muitos querem José e não ama e nem abençoa seus inimigos, porque José não apenas perdoou seus irmãos, mas fez além. Ele os perdoou e José fez além. Porque quando esses pensavam que iam morrer,
José diz: não, eu não vou fazer nada mal para vocês. Não tenha medo, disse ele. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Eis aqui um homem que lembra Jesus. E diz a palavra do Senhor que José morreu aos 110 anos. José foi embalsamado no Egito. Que história linda, meus queridos. Que história linda. E nosso Deus escolheu terminar o livro de Gênesis para terminar e apresentar José, a figura de Cristo, como um Cristo, um Messias, o Messias, que é cheio de misericórdia, cheio e repleto em amor, que dá oportunidade a um povo que deseja se redimir, a mudar de atitude. Para esses, José falará amavelmente. Para esses, José dirá: não tenha medo. Calma. O meu juízo, a minha ira não será contra vocês. Se tão somente vocês querem morar e habitar na terra onde eu estou, no reino de Deus, e prevalecer aqui e abandonar o mundo, não temes, porque teus pecados foram perdoados. Mas tudo isso mesmo, tudo aquilo que eu fiz, as coisas inadmissíveis, os deslizes de caráter, e tantas vezes eu neguei o Senhor. Sim, porque esse é José, esse é Jesus. Pai amado, obrigado por esse livro de Gênesis, que nessa noite nós terminamos de estudar, e o Senhor quis falar sobre esses dois personagens, no qual devemos aprender para a nossa vida real. Aprendemos que o Senhor é mais do que José, mas é um tipo de José que deixou seu legado para os filhos que se enxerta na casa de Jacó. Quem está me vendo nessa noite? Esses que devem se espelhar com as experiências de homens que marcaram seus tempos. Obrigado, Rei meu, pelas suas misericórdias. Obrigado por nos perdoar, Senhor. E que todos aqueles que não via o Senhor misericordioso, amoroso, pois que passam a vê-lo assim. Porque o Senhor tem falado sobre o juízo e também tem falado sobre sua ira, mas para quem se torna filho, pois o amor e as misericórdias são renovadas, renováveis a cada manhã. Obrigado, José. Obrigado, o Messias, Jesus Cristo, o único, o verdadeiro, aquele que está sentado à destra do Pai. Amém e amém.